O que está oculto em todos os conflitos íntimos e, ao mesmo tempo, faz parte da construção mental das pessoas? Olá, este é mais um Momento Psignose, onde você fala que eu te explico. Este é o melhor canal de análise comportamental e psíquica com utilização prática para o cotidiano. O único com formação em sociologia, em administração, psicopedagogia clínica e psicanálise. Sou Mauro Garcia, consultor empresarial e clínico psíquico. Eu queria te pedir desde já que você já desse um like, que é muito importante para o nosso canal. Também queria te pedir que você se inscrevesse no nosso canal, que você comentasse nesse canal também, que você fizesse todo esse procedimento para nos impulsionar e nos ajudar a divulgar e alcançar mais pessoas interessadas nesse assunto. Queria contar com você para que você nos ajudasse no sentido de crescer o canal, tá bom? Então, vamos com a afirmação inicial, né? O que está presente em todos os conflitos íntimos e, ao mesmo tempo, predominante na construção mental? É muito simples. São as regras que nós vivemos dentro da sociedade, as normas que nós exercitamos, que a gente vive dentro da sociedade, e que elas se traduzem em moral. É exatamente esse o ponto onde existe a origem de todos os conflitos e, ao mesmo tempo, é aquilo que ajuda a construir a nossa mente. Eu queria lembrar que a moral ela é uma construção humana e que, naturalmente, ela decorre das experiências, né, da história humana, onde existem relatos de comportamentos e consequências desses comportamentos. Daí se constitui a moral. A partir dessa moral, muitas vezes, se criam leis, né, que passam a ser algo mais sério, que foge do âmbito exclusivamente de uma escolha ou de um comportamento simples, e passa a vigorar como sendo uma imposição legal que é sujeito a uma punição mais rígida, né? Então, a moral, ela vem da construção humana, ela vem de todas as experiências humanas, enquanto está sendo registrado, está sendo também praticado e fundamentado com um resultado que é considerado positivo. E é exatamente nesse ponto, né, que a moral vem e influencia na construção mental, porque não tem como a gente se apartar de um contexto humano, de civilização, e a gente acaba tendo todas essas influências, né, que são transmitidas para a gente a partir de nossos pais, de nossos avós, de pessoas que já chegaram antes da gente nessa convivência humana. A gente nasce, dentro desse contexto, a gente adquire uma série de informações que vão orientando os nossos comportamentos e que vão ajudando a construir a nossa psique, vão ajudando a construir a nossa visão de mundo, vão ajudando a construir a nossa forma de nos relacionar com as pessoas. No entanto, essa moral, ela pode ser mudada. Ela não é algo fixo, né? Ela não é algo que definitivamente está colocado para sempre. Como assim, né? Assim, a gente precisa entender que a moral, por ser assimilada durante esse processo, acaba se transformando num condicionamento. A gente passa a ser condicionado a reagir de determinada forma a partir dessas informações que a gente recebe como sendo valores importantes na lida das relações interpessoais. E ela está bem mais ligada ao eu ideal, né? Aquele eu onde eu consigo me estabelecer, me relacionar e sem muitos conflitos diante de outras pessoas.
seja de forma consciente ou inconsciente, a moral acaba sendo uma compreensão abstrata e subjetiva. Cada um entende de um jeito e cada um tenta aplicar do seu jeito. Muitas vezes essa moral acaba por adentrar num campo de não fundamentação, de não crítica e simplesmente de reprodução, de maneira impositiva, e sai da utilização otimizada da moral para o moralismo, onde tudo passa a ser questionado e, naturalmente, cria-se uma desconfiança sobre aquilo que está sendo posto. Porque na medida em que a moral pode ser transformada e ela deixa de lado um senso crítico, uma reflexão para o que é útil, ou uma reflexão sobre a aplicação da moral e a sua consequência, a gente acaba vivendo pura e simplesmente um condicionamento. Esse condicionamento que nos leva, às vezes, a inúmeros conflitos íntimos, porque nós não sabemos como fundamentar as nossas decisões, mas simplesmente nós repetimos o que normalmente são as informações que são transmitidas para a gente, e o nosso comportamento passa a ser algo mecanizado, né? Sem que eu tenha uma compreensão, sem que eu seja dotado de uma força de justificativa para tudo aquilo que eu estou realizando no cotidiano. Eu vou dar um exemplo de moral para a gente poder entender como ela se constrói. A gente sabe que existem alguns países, ou pelo menos existe um país, que lida com essa questão de casta de maneira explícita, né? E nas castas a gente sabe que são escalas de importância. Quem está no topo das castas são as pessoas mais importantes, são as que mais têm privilégios. Quem está lá embaixo, né, nessa escala, são aquelas que não valem nada e, portanto, isso passa a ser uma moral entre eles e que está diretamente ligada a uma questão religiosa e que, por incrível que pareça, a moral é muito utilizada pelas religiões, que é um instrumento de retransmissão desses valores, dessas informações, né? Vale ressaltar que normalmente se esquece de uma revisão e de uma crítica, simplesmente um repasse e uma cobrança sobre aquele tipo de comportamento, aquele tipo de pensamento, né? É útil? Sim, não deixa de ser útil. No entanto, quando a gente perde esse fundamento, a gente perde a razão daquilo de ser, a razão de ser daquilo, a gente acaba meio que confuso sobre o que é válido e o que não é. E aí, nesses sistemas de castas, muitas pessoas acreditam e vivem aquilo como sendo algo importante de ser respeitado, é uma regra, é uma norma, enquanto que outras pessoas abominam esse tipo de ideia exatamente por conta de informações assimiladas que muitas vezes têm origem nas religiões, né? Ou pelo menos na maioria das vezes tem origem nas religiões. Seja para pessoas que se dizem incrédulas ou não religiosas, seja para pessoas que se dizem religiosas, o que predomina é o repasse por conta da maioria das pessoas que frequentam religiões e assimilam essas ideias morais. Então, daí a importância da religião, que na medida da sua capacidade, ela transmite, né, todas as informações necessárias e trabalham esse aspecto de comportamento e de construção mental. Então, quando a gente pensa sobre isso, a gente imediatamente questiona sobre
como que essas transformações podem ocorrer dentro desse corpo moral, dentro dessa ordem, dessa organização, dessas normas, por conta dos nossos conflitos. Ora, se eu não tenho uma capacidade de fundamentar aquilo que eu reproduzo, eu acabo desconfiando daquilo porque não tenho uma fundamentação e muito menos ninguém consegue contribuir com essas fundamentações. Na medida que eu desenvolvo uma capacidade crítica sobre aquilo que eu tenho como dúvida, eu começo a exercitar em mim uma autonomia sobre os meus pensamentos, começo a exercitar em mim uma autonomia sobre a realidade em si e começo a modificar, a transformar com um objetivo. Mas isso só é possível na medida em que eu trago para o senso crítico, na medida em que eu trago para a reflexão. E é exatamente nesse momento, como um instrumento de inteligência, que a ética se faz presente. Portanto, ética é diferente de moral, porque a ética é um exercício da inteligência. É uma escolha que eu faço e ela também está mais ligada ao ideal do eu, né? Aquilo que eu aspiro como algo importante e interessante para mim. Mesmo que esteja inconscientemente, a gente acaba buscando elaborar situações melhores do que aquilo que a gente vive em nosso íntimo e daquilo que a gente vive no nosso contexto. A ética, naturalmente, é uma ação prática e objetiva, né? Que a gente vive imediatamente o resultado daquelas escolhas que nós fazemos. No entanto, quando a gente fala em ética e a gente fala em inteligência, a gente não pode imaginar que a inteligência por si só seja capaz de nos trazer uma solução na medida em que eu não tenho como classificar a importância das informações que eu recebo. Eu não tenho como organizar essas informações dentro da minha mente, do meu íntimo, para que elas possam surgir como um conjunto elaborado de ideias para solucionar algo íntimo. Então, o que acontece na medida em que eu perco essa capacidade desse recurso de inteligência? Na medida em que a ética ela não é utilizada, né? Ela não é praticada de uma forma consciente, mas simplesmente aparentemente ela transita entre nós como sendo uma escolha pessoal, ela possivelmente está muito dentro das contrariações morais e das imposições sobre o que a moral nos coloca como sendo o ideal, né? Então, para que eu possa ter, na verdade, uma solução ética, eu preciso ter como base alguns princípios. Sem princípios e princípios universais, eu não terei condições de decidir com tranquilidade sobre as soluções das minhas dores, os desafios que a vida traz para a gente. E o que são princípios universais, né? A gente pode considerar que é tudo aquilo que vale em todos os momentos para todos os seres humanos. Portanto, liberdade, paz, amor, respeito, fraternidade, amizade, justiça, compromisso. Isso são princípios universais, que não são unicamente esses, mas existem outros, né? Mas que é tudo aquilo que a gente aspira como sendo o paraíso, aspira como sendo o ideal. E aí a gente pede, naturalmente, ou pelo menos aí a gente necessita naturalmente que esses princípios universais precisam ser trabalhados e fortalecidos dentro do íntimo de cada um para que essas transformações sejam
realizadas de maneira consistente, que nos tragam resultados altamente positivos. Não somente íntimo, né, mas eliminando tudo aquilo que dentro de uma ideia, né, massificada de muitas pessoas, elas vêm interferir em algo que realmente é substancial e é importante. Seja por preconceito, né, seja por algum tipo de ideação destrutiva em relação a uma necessidade de transformação, que vem de fora e se impõe contra esses princípios universais. Portanto, a partir desses princípios universais e na medida em que nós nos conhecemos, na medida em que nós consolidamos esses princípios universais, mais tranquilamente conseguiremos transformar a nossa realidade íntima e a nossa realidade externa. Lembrando que os princípios universais, eles são a base, né, da construção dos caráteres. Quando a gente fala de uma pessoa de caráter, naturalmente que todo mundo tem caráter. A definição que normalmente se dá a um caráter é se é um bom caráter ou um mau caráter, né? Por que é um mau caráter? Porque ele não segue as normas, ele não segue as regras e compromete as relações, agride pessoas. Por que é um bom caráter? Porque ele segue aquelas regras, aquelas normas. Mas seguir ou não seguir as normas sem esse fundamento desses princípios universais que é a questão e que é o fundamento das dores que nós sentimos no íntimo. É a partir daí, por conta da ausência dessa compreensão dos princípios universais, é que nós vivemos muitas vezes esses conflitos íntimos, esses conflitos sociais e que resultam em uma divergência enorme sobre a direção que devemos seguir. Não que todo mundo tenha que seguir a mesma direção, mas que se nós tivermos ao mesmo tempo esses fundamentos, né, enraizados e que sempre eles podem surgir na medida em que são exigidos em momentos cruciais, é claro que tudo fica mais tranquilo, tudo fica normal. Portanto, não vale a pena somente trabalhar a questão moral, né? Quem se fixa na questão moral, sem exercitar ou sem consolidar esses princípios universais, muito dificilmente vai conseguir ser ético, porque vai viver numa relativização, e a relativização é a pedra angular do negacionismo, né? É a gente negar tudo que possa vir contrariar aquilo que a gente está querendo, desejando, não é? Então, vamos ficar com esse pensamento, vamos maturar essas ideias e ver o que é possível a gente descobrir, quais as instituições ou quais as formas que podem nos ajudar a consolidar, a conhecer esses princípios universais. É a partir daí que a gente acaba por ter a certeza sobre aquilo que nós pretendemos, sobre as nossas escolhas e podemos vivenciar uma atitude ética com muita tranquilidade, com bastante fundamento, sem vacilo. Portanto, sem conflitos íntimos, sem dores íntimas, sem dores nas relações interpessoais. Tá bom? Queria agradecer vocês por mais esse momento. Fica com a gente, na próxima a gente se encontra. Valeu, até mais.